Bom dia, pessoal. Agora vem aquele momento nosso, né? Que é o retorno em forma de educação aos palestrantes que aqui estão no dia de hoje. Vocês sempre me dão bastante orgulho nesse sentido, e hoje não será diferente. Antes de mais nada, não tem como, né? Eu quero agradecer o Instituto Lado a Lado. É um trabalho que não começou ontem, tá, pessoal? Quero agradecer a Marcela. Desde novembro do ano passado, a gente estava conversando, porque eu precisava de um palestrante aqui para o Novembro Azul. E aí entrei em contato com ela, aquelas coisas, eu costumo dizer que energia boa atrai energia boa. E a gente tem aqui uma sorte terrível, terrível, porque a gente tem pessoas aqui que, olha só que coisa louca, é isso que eu quero pontuar para vocês. Vocês vão saber a história dessas duas pessoas daqui um pouco, que eu vou deixar a Denise falar. Aí ela vai contar a história desses dois doutores que aqui estão. Mas eu só quero que vocês entendam uma coisa. Eles largaram tudo que eles estão fazendo, que não é pouca coisa, que vocês vão descobrir já já. Eles largaram tudo, saíram lá da Lorena, cruzaram toda São Paulo para estar aqui com vocês. E vocês sabem como isso funciona, né? Extremo da Zona Leste, a gente tem 1001 dificuldades. E aí, graças a Marcela, que fez todo esse meio de campo para a gente, trouxe dois profissionais maravilhosos. Sabe como chama essa jovem aqui? Eu vou contar para vocês. Carla Lucato. Lembra alguém para vocês? Aí falei para ela hoje, eu tenho uma professora que é homônimo, Carla Lucato. Olha só que coincidência. E aquela coisa, energia boa sempre traz pessoas maravilhosas ao nosso convívio. Então, eu somente tenho a agradecer de paixão, tá? E eu vou deixar, em nome da escola, em nome da nossa diretora Sandra, da nossa coordenadora, dos nossos supervisores. Hoje a gente está recebendo também nossa antiga supervisora aqui. Estamos bem felizes por isso. E é isso. Obrigada. Vocês estão com uma oportunidade de ouro hoje nas mãos, hein? Olha as perguntas que vocês vão fazer. Não levem dúvidas para casa, tá bom? Beijo. Bom dia, pessoal. Eu sou a Denise, sou do Instituto Lado a Lado pela Vida, e já quero começar dizendo que, para mim, assim, é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu me apaixonei pelo colégio a primeira vez que eu vim aqui, né? Eu vim aqui fazer uma visita, eu e a Marcela, e conhecer as instalações, vi alguns de vocês aqui, e realmente assim é maravilhoso, né? A energia assim e unir energia boa, conhecimento, saúde, educação é a melhor coisa do mundo, né? Então eu vou falar bem rapidinho para vocês quem é o Instituto Lado a Lado pela Vida. É uma organização da sociedade civil, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 2008, e nós trabalhamos com as duas principais causas de mortes no mundo, que são as doenças cardiovasculares e o câncer. E nós fazemos também um trabalho muito forte aí com relação à saúde do homem. Lançamos em 2011 a campanha Novembro Azul, que eu acho que a maioria aí vocês devem já conhecer, que quando chega no mês de novembro, né, todo mundo vai falar aí do Novembro Azul, câncer de próstata, prevenção. Então, esse é o nosso trabalho. Falar sobre saúde, orientar, levar informação adequada para que as pessoas transformem esse conhecimento em saúde. Não só para ela, mas para a família, para os amigos, né, compartilhar informação correta. E, em 2021, nós lançamos uma campanha
que chama-se Câncer por HPV, o Brasil pode ficar sem. Por quê? Nós temos um trabalho focado em imunização, que é muito importante também, porque a imunização, né, as vacinas, elas contribuem para que a gente tenha saúde, né? Então, assim, nós lançamos essa campanha e ela tem foco no público adolescente, né? Porque, assim, até uma certa idade, né, lá enquanto é criança, né, os pais levam tudo. Quando entra na adolescência, às vezes tem um gap aí, né? Não vai mais tomar vacina, tem muita dúvida. Então, essa campanha foi para esclarecer isso e falar também da importância da vacina contra o vírus do HPV, que causa uma série de problemas, inclusive câncer, né? O câncer de colo do útero nas mulheres, nos homens tem o câncer de pênis, depois os médicos, né, eles vão poder falar até um pouco melhor para vocês, mas o importante é que a gente quer levar essa informação, né, e não só sobre a imunização, mas sobre a saúde do adolescente para dentro das escolas também. Né, nós fazemos um trabalho com redes sociais, com eventos, mas a escola é o melhor lugar para a gente falar de saúde e também a gente já começar a ter um carinho maior aí para se cuidar. Né? Então, essa campanha ela nasceu em 2021 e depois a gente teve uma ideia de falar, puxa, por que a gente não cria a Hora da Resenha? Né? A Hora da Resenha é um momento que a gente pode falar de tudo. A gente pode falar de dormir bem, a gente pode falar de alimentação, a gente pode falar de imunização. Então, assim, a Hora da Resenha é um bate-papo. Então, essa é a proposta de hoje, fazer um bate-papo com vocês. E aí, para fazer isso, nós convidamos 2 pessoas assim que são muito especiais para nós, profissionais assim excelentes, né? E não só isso, são pessoas incríveis que a gente trouxe hoje aqui para ter esse bate-papo com vocês. Eu vou apresentar a doutora Carla Lucato, que é médica pela PUC de São Paulo, ela é pediatra e biatra pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atualmente, ela atua em consultório particular também em São Paulo e em Jundiaí. Ela é mestranda em saúde pública pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E o Dr. Renato Kifuri, também, que é pediatra, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da Câmara Técnica Assessora do Programa Nacional de Imunizações. Então, são pessoas que têm assim um conhecimento vasto e que vai fazer esse bate-papo com vocês aí. Eu conto que todos aí que tiverem dúvidas façam as suas perguntas, tá? Não precisa ter medo não, nem vergonha. Pode fazer pergunta. Eu e a Marcela temos microfones extras aqui, a gente vai passar o microfone também para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Lá, durante a palestra, aí eles vão conduzir. Então, eu quero agradecer, antes de tudo, a Valquíria, né, que nos recebeu aqui. Agradeço também a Sandra Cristina, que é a diretora, e o supervisor, o Mário Célio, que, na nossa visita aqui, também nos acolheu e conversou com a gente, e foi incrível. Então, eu desejo aí uma boa palestra, um bom bate-papo, e que a nossa Hora da Resenha seja um sucesso. Tá bom? Obrigada, viu? Bom dia para vocês. Bom dia. Aí sim, hein? Desculpa. Eu queria saber, vocês estão felizes hoje de estar aqui? Deixa eu desligar. Porque eu tô Vai muito... dizer que não, né? Você Eu estou muito feliz, muito honrada pelo convite de estar aqui hoje falando sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é adolescente e a saúde pública. Hoje em dia eu trabalho no consultório particular, mas meu verdadeiro amor é pelo SUS. E eu fui para o interior e estou procurando os caminhos para retornar ao SUS. E é uma honra para mim estar ao lado do Dr. Renato Kifuri, para mim é professor. É uma honra estar aqui falando com vocês, essa oportunidade desse bate-papo diretamente com vocês. Então, eu vou começar falando
Não, eu vou fazer uma pergunta para eles antes. Alguém sabe o que é ebiatra? Ela era apresentou. isso que eu ia falar. Ela falou, doutora Carla é ebiatra. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão. Você sabe que é... Ela sabe. Você sabe que é ebiatria e não herbiatria, né? Ebiatria, para mim, é os médicos que cuidam dos adolescentes. Então, o pediatra, Muito bem! E vocês sabem por que vem ebiatria? Então, assim, como Hebe Camargo, o nome dela veio da deusa grega, Hebe, que é a deusa da juventude. E nós, ebiatras, gostamos de conversar, gostamos de ouvir, assim como Hebe Camargo fazia. Então, é ebiatria da deusa Hebe. Parece que não envelhece nunca quem é ebiatra, Ai, continua viram, jovem. E não herbiatria, porque todo mundo confunde. Herbiatria é quem cuida de ervas. Embora alguns usem, a gente não cuida de ervas, né? E vocês sabem o que é a adolescência? É aquela fase de transição, né? Onde toda criança vai passar e todo adulto já passou. E, às vezes, a sociedade esquece disso, né? E fica ali, é aborrecente, é não sei o quê, é não sei o que lá. Mas hoje vocês vão ver que existem muitos profissionais que adoram essa fase, e eu principalmente, porque a gente enxerga essa fase como uma fase onde a gente ainda pode atuar antes da vida adulta, né? Nós somos, a maioria, pediatras, né? E na pediatria a gente busca estar promovendo a saúde e prevenindo as doenças que vão acontecer na vida adulta. E com a criança, a gente atua muito com os pais, com os avós, com os tios. E com vocês, a gente tem a oportunidade de vocês serem protagonistas. Então, a adolescência, pela Organização Mundial da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, vai dos 10 aos 20 anos. Embora nós, ebiatras, atendamos dos 10 aos 24 anos. Está tendo uma tendência, principalmente nos Estados Unidos, de a gente entender que a adolescência é um período que está se prolongando, né? Então, hoje, nós atendemos até os 24 anos. E, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque existe uma legislação que protege vocês, é dos 12 aos 18 anos. E, dentre os vários direitos que vocês têm o direito à saúde. Vocês têm o direito, com todas as capacidades mentais, tudo direitinho, de irem a uma consulta sozinhos. Vocês podem agendar a consulta, vocês podem entrar sem os pais de vocês, se vocês quiserem, e ir tocando a saúde de vocês sozinhos. Então, às vezes, os pais falam assim, eu não tenho tempo, eu não acho que você tem que tomar tal vacina. Então, assim, vocês podem ser protagonistas. Então, vocês, hoje em dia, têm informação fácil. A gente vai falar sobre informações mais corretas, tudo mais. Mas vocês podem e devem ser protagonistas da saúde de vocês. Vou fazer uma perguntinha para quem já foi ao médico sozinho? Não, Olha! sozinho que eu digo, marcou sozinho. A foi. consulta. Não entrou na foi. sala sozinho. Quem tomou iniciativa de ir sozinho numa consulta de médico? Legal. Sensacional. Legal. Então, a gente pode aumentar essas mãozinhas em breve, quando a gente voltar aqui, para vocês saberem que vocês podem e devem fazer isso mais vezes. Porque quando vocês vão sozinhos e a busca de vocês entrarem sozinhos na consulta, não é que vai ter segredo, nada. É a busca da autonomia. É a busca, porque quando a gente fala, a gente toma consciência das coisas que a gente faz. Então, é diferente eu perguntar para a mãe, o que ele come? E vocês falarem, não, eu realmente como isso, como aquilo, até porque muitas vezes os pais de vocês nem sabem o que vocês realmente comem, né? Então, para a saúde, a gente tem várias coisas que a gente tem que estar vendo ali no dia a dia, né? E, principalmente pós-pandemia, eu acredito, acho que o doutor Renato, não sei se também concorda, que os adolescentes foram os mais prejudicados. O adolescente precisa do outro adolescente para crescer, para formar sua personalidade, para criar seu senso crítico, né? Então, pós-pandemia, a gente teve muito aumento de doenças mentais, como ansiedade, depressão, e agora a gente está colhendo bastante a dificuldade escolar, muitos distúrbios do aprendizado. Isso tem sido muito frequente. Então, é muito importante, quando vocês tiverem qualquer dúvida sobre não estou entendendo direito, não estou escutando direito, porque muitas vezes, e infelizmente é muito comum, os pais rotulam como é preguiçoso. Eu não acredito nessa definição. Tá? Não existe, a menos que seja um distúrbio aí
de caráter, mas se não, que é muito raro, é uma dificuldade. Então, o rendimento escolar é uma coisa muito importante, que a gente sempre leva em consideração. Existem universos de alternativas que a gente tem que estar vendo quando tem uma dificuldade escolar. Outra coisa, bom, quando você quiser interromper, adicionar, quando vocês quiserem também. Isso aí, vai em frente, vai em frente. A gente daqui a pouco abre para umas perguntas. Para a gente ter a saúde, hoje em dia, tem 4 coisas. Eu até nem elenquei na ordem correta aqui, mas a primeira coisa que a gente tem que ver num adolescente, numa criança, a primeira coisa é o sono. Hoje em dia a gente sabe o quanto uma boa noite de sono, quanto quantidade, quanto qualidade é importante para um bom rendimento escolar, até para a prevenção de doenças crônicas, para menos doenças emocionais. E o adolescente ele precisa ter uma boa quantidade de horas. Por mais que a vida nossa hoje seja muito maluca, muitas vezes vocês fazem muitas coisas, muitas vezes nas consultas vocês falam assim, não cabe no dia. Né? Vocês precisam dormir de 8 a 10 horas, o período total. É muito? É. E alguns precisam de 8, às vezes vão precisar de mais. E muitas vezes vocês chegam assim, a mãe chega e fala, ele está muito cansado, ele está muito cansado. E a gente vai ver, e a queixa é, não dormiu o suficiente. É muito comum vocês dormirem cerca de 5 horas só. Mas 6 por quê? horas. Porque fica na tela? Fica na tela. Quem fica muito na tela até de noite? Pode levantar a mão, de boa, não precisa... Nas telas, celular, joguinho, videogame, quem passa da hora aí... Quem sabe que faz isso, né? E quantos de vocês... E nós também, né? Não é só vocês, não, né? A gente fica na tela pra caramba também. Quantos de vocês dormem cerca de 8 horas, o total da noite? Ou mais, né? 8 ou mais. Não, no dia a dia, sem contar as férias, né? Quem dorme durante o dia, dá uns cochilos? Quem dá pesca? É isso. E vocês sabiam... E vocês sabem que esses cochilos... Pode baixar a mão, eu já vi que você dorme. De 30 a 40 minutos, ou seja, quando vocês forem fazer a soneca, tem que botar um despertador. Ele é benéfico, não é ruim. Não, a pergunta é se sono durante o dia é reflexo da noite mal dormida. Os caras capotam pela esquina. É ou não é? Mas é verdade. Ninguém aguenta, né? Ficar nessa maratona de muita tela, dormindo pouco, e aí depois o rendimento durante o dia cai. Você não consegue prestar atenção, você dorme no meio da aula, você cochila aqui, é isso. É isso que a Carla está falando. Vivem estressados, às vezes até, eu falo que às vezes a pessoa fica tão cansada que fica triste. Às vezes está triste, mas na verdade é porque está cansado. Né? Minha filha chora toda vez que ela está cansada, ela chora. Eu confesso que eu também. Eu falo às vezes, eu já tô triste de cansada mesmo. E a gente tem que priorizar isso. E eu falo que tem que partir de vocês. Porque né, vocês não vão querer a mãe alivio, tem que dormir. Já vai dormir, desligar a internet da casa. Né? Tem que, aos pouquinhos, vocês se organizando. Não é fácil. Muitos adultos não dão conta, né, de organizar o dia para poder ter uma boa noite de sono. Mas o sono é muito importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Nuno Cobra, que era o preparador físico do Senna. Pensa só, ele preparava atletas. E ele fala, a primeira coisa que precisa ter é uma noite de sono bem dormida. E vocês estão numa fase que a cabecinha de vocês está toda em desenvolvimento, as sinapses. Então, mais do que qualquer outra fase da vida, precisa ter uma boa quantidade, uma boa qualidade do sono. E como o Dr. Renato falou, das telas. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria indica que vocês desliguem as telas todas 2 horas antes de dormir. Eu sei que isso é meio surreal, eu falo uma. Se vocês já conseguirem 1 hora antes de dormir, estarem fazendo uma higiene do sono, que é começando a desligar as luzes da casa, já se gosta de tomar um banho, vai tomar um banho mais calminho, com um olhinho cheiroso. Se gosta de ler, vai ler antes de dormir. Se tem uma religião, se tem alguma comunicação com a espiritualidade, da forma como vocês concebem, vai procurar fazer isso antes de dormir. Procura fazer aquele exame de consciência. Poxa, o que eu fiz de bom hoje? O que eu vou fazer amanhã? Porque isso também é uma prevenção para a ansiedade, para a depressão. Né? Então, assim, o sono é uma coisa que vocês têm que priorizar. Tanto quanto a alimentação, porque eu sei que todo mundo bate na tecla da alimentação. A alimentação também é muito importante, mas o sono vem em primeiro lugar. E a alimentação, hoje em dia, está muito difícil, né, gente? A gente sabe, até às vezes é até caro a gente comer bem, mas a gente precisa procurar comer alimentos in natura. Né? O adolescente precisa comer o verdinho escuro.
né? O verde escuro é onde tem mais ferro, que eu sei que a maioria de vocês detestam, né? Quem daqui gosta de comer verdura? Olha, até que tem uma boa quantidade. Acho que a moça aqui da cantina deve cozinhar bem. A salada é boa aqui? Ótimo, é isso mesmo. Quem é a cozinheira? Andréia? Palmas para Andréia. Palmas! É isso aí, gente. Eu acho que não existe comida ruim, existem formas da gente fazer a comida ficar mais saborosa, né? Às vezes a salada, para ficar gostosa, precisa de um molhinho ali mais gostoso. Sei lá, quem gosta de mostarda vai pôr mostarda, quem gosta de limão vai pôr limão. Mas é importante a gente conseguir comer alimentos in natura. Parar de abrir mais pacotes e descascar mais as coisas. Vocês devem estar carecas de ouvir falar isso, mas é real, né? Então, o que precisa ter no prato de vocês é verdura verde escura. E uma medida para vocês saberem é o palmo da mão de vocês. Dá uma olhadinha assim, ó. O palmo da mão de vocês é a quantidade de verdura que vocês têm que comer almoço e janta. Dá uma olhadinha que é uma boa... Uma? É uma boa quantidade. É meio prato, né? Se você for pensar, acaba dando meio prato, né? Toda essa quantidade... Depende da altura, né? Pode ser. De verdura. E proteína também. Então, assim, se tiver que priorizar, para priorizar sempre a verdura verde escura e a proteína. Carne, frango, peixe, ovo, porco. Para quem é vegetariano, tofu, cogumelo, colocar os gergelins, soja, né? E aí a quantidade é palmo da mão, né? Então, proteína, pelo menos o palmo da mão. Hoje em dia está muito na moda, vocês gostam de malhar. Né? Todo mundo gosta de malhar. Fica ali pensando no whey, na creatina. Mas vocês têm que pensar em comer. Não adianta a gente pensar em ir para o whey, para a proteína, sem comer comida in natura mesmo. Porque vocês estão formando as sinapses, estão formando os músculos de vocês. O cabelo, as unhas. Né? Então, a gente precisa de ferro e precisa de proteína. O exercício físico, não adianta pular, a gente vai falar. O exercício físico é muito importante. Né? A gente precisa fazer 40 minutos, 4 vezes por semana de exercício aeróbico. Quem faz isso aqui? Quem joga bola? Quem é corintiano aqui? Quem é Palmeiras aqui? Aí tá bom, tá. Eu acho que o esporte, isso aqui agora falando um pouco de brincadeiras à parte, eu acho que atividade física, né? Atividade física, qualquer que seja a caminhada da tua casa para cá, seja o teu futebol no fim de semana ou de dia de semana, seja a academia que você consegue ir, fazer flexão em casa, fazer elástico em casa, fazer o que você puder fazer em casa, fazer uma dança. Ou seja, tem que se mexer. O movimento traz outras conexões, outras energias, estimula a força, estimula o equilíbrio, estimula a concentração. E, então, o esporte e a atividade física, e não é só para vocês, é para o longo da vida, né? A gente tem que continuar fazendo isso. Uma das grandes coisas que fizeram a gente viver mais foi justamente a gente se mexer mais, ter movimento e proporcionar mais saúde, fazer nosso organismo se movimentar e isso manter a atividade. Atividade constante é o que faz a gente, um dos pilares da longevidade, viver bem, envelhecer bem. A gente quer ser um velhinho que levanta, senta, anda, corre. Né? Quer dizer, meus pais, eu tenho 59 anos, meus pais, na minha idade, eram velhos, senhorzinhos, eram velhinhos. Velhinhos, não corriam, hoje eu corro, eu jogo, faço um monte de coisa, mas meus pais já estavam velhos. Aos 60 anos de idade. E hoje, aos 60 anos de idade, não é a Carla, mas sou eu. E aos 70, aos 80, a gente vai cada vez envelhecendo. Envelhecer significa envelhecer com qualidade. Isso a gente precisa investir numa reserva que começa aqui com vocês. Não adianta a gente comer mal, a gente não fazer atividade física, a gente vai acumulando uma deficiência, um débito que a gente vai pagar essa conta lá na frente. Então, é uma poupança de vida que a gente começa onde vocês estão. Na verdade, começa até antes, na infância, né? Na alimentação, no leite materno.
E aí assim vai. Mas é isso aí, atividades físicas, se mexer é tudo para a gente viver bem e viver longe. Educação física aqui, prática esportiva, quantas vezes? Depende do ano? Pode? É que depende da sala. A gente tem os itinerários aqui na escola. A minha sala, a gente só tem uma aula de educação física e a gente precisa intercalar essas aulas com teórico e o físico, né, para a gente ir lá para a quadra. Então, eu acho assim, na minha sala a gente não tem muita educação física, mas não por culpa da professora, e sim por causa não da carga horária. Da agenda. Da agenda, isso. Ou seja, ainda sobra mais 3 dias na semana. A gente tem que tentar incorporar o final de semana, alguma atividade que vocês saiam de casa, vão andar de bike, skate, patins, a prática de jogar bola. Quem gosta de dançar, vai dançar. Né? Porque a gente sabe que... Por que os adolescentes e os adultos também procuram o álcool, as drogas e o tabaco? Porque é ruim? Não, porque é bom. Porque vai proporcionar o quê internamente? A liberação, né, de serotonina, dos hormônios do prazer. Né? E para não precisar estar recorrendo a isso, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. E a atividade física é a principal delas. Né? Então, a gente sabe que se até os 21 anos de idade vocês nunca experimentarem bebida, cigarro, tabaco, a chance de ter o vício lá na frente é muito menor, mesmo que venham fazer a experimentação depois. Né? Por quê? Porque as sinapses do cérebro estão ali se formando. Né? Então, quanto menos precoce for esse contato, menor é a chance do vício, do abuso. Às vezes, uma latinha, uma coisinha para você é pouco, mas para o outro é muito. Né? Misturar com energético. A gente sabe hoje em dia que vocês gostam do energético. O energético é muito prejudicial. Né? Então, como que você vai pegar internamente e vai produzir aquelas sensações boas? Óbvio que não é igual, mas é muito semelhante. Se você fizer uma meditação, se você fizer dança, se você ligar arte, né? Então, dança, música, tiver alguma conexão com a espiritualidade, da forma como conceber, pela yoga, diversas outras coisas que são muito importantes de começar agora, porque muitos adultos têm dificuldade de começar lá na frente porque não começaram antes. E a gente sabe que a maioria dos vícios começaram com os adolescentes. Né? E muitas vezes, sabe que tem histórico na família, daí é quando menos ainda tem que experimentar. E quanto mais vocês sabem que vocês podem ser protagonistas de mudar a história aí, né, da família, de todos que estão à volta de vocês. E outra coisa também super importante, que é quando começa na infância, mas na adolescência, que vai estar promovendo a sexualidade. Né? A descoberta, a autodescoberta, a descoberta do outro. Né? Então, eu gosto de falar que antes de você ir ali conhecer o outro, você precisa se conhecer. Né? Conhecer o seu corpo, conhecer a forma como você sente prazer, o que faz você sentir prazer. Tem dúvida, tem alguma questão, precisa estar perguntando, precisa estar conversando. Né? Hoje o SUS é muito legal com isso, eu diria até que muito melhor do que o particular, né? Muito mais tranquilo de ser acolhido, de ter mais locais de poderem estar conversando sobre isso e exercerem também a sexualidade com segurança. Né? As dúvidas de sexualidade, de sexo, quem conversa com seus próprios pais? Quem prefere ou quem tem mais liberdade de falar com os amigos? Quem vai atrás de informação na internet? Olha, até que é bom, hein? Não, a gente sabe que o canal, nem sempre com os pais, é um canal fácil, né? Um assunto que às vezes é tabu para os pais, né? Para a gente, para os pais. Nem sempre é fácil ter esse diálogo franco, sensível, sem julgamento com os pais. Né? Então, nem sempre uma conversa... É desafiador falar com teu pai e tua mãe sobre sexo, com meu namorado, primeira vez. É uma coisa que então, a gente muitas vezes acaba procurando os amigos ou procurando informações hoje nas redes. Né? Então, é importante a gente tentar manter esse canal aberto. Né? A gente saber, como foi dito que a Carla falou, em relação a autoconhecimento. Então, é importante procurar esses canais e não sentir vergonha de procurar ajuda no SUS, onde achar que pode, conversar com as pessoas, com um adulto de confiança.
Porque hoje em dia a gente tem muita informação e muita informação errada nas redes, né? Muita informação, às vezes, que mais atrapalham que ajudam, né? Com diversos vieses, né? Não de tenha quem dúvida. Produz o conteúdo. Na pandemia a gente viu quantidade, né, de fake news, quantas pessoas, infelizmente, produzem esse tipo de conteúdo. Então, vocês gostam bastante de serem atores da vida de vocês, vocês querem e devem ser protagonistas, então vocês precisam procurar fontes confiáveis, mas precisam precisam se conhecer, precisam se tocar, precisam experimentar, né? E tá procurando apoio. Às vezes, dentro da família não vai ter mas alguém que seja próximo, alguém que faça papel de pai, alguém que faça papel de mãe, alguém que vocês se identifiquem, né? Mas é importante vocês estarem fazendo com segurança e, principalmente, física e emocional também, né? Respeitando o outro, respeitando a si. Não, acho que tem uma parte importante que a gente está escrito aí, você passou rapidamente, que é a questão da espiritualidade, né? Eu acho que independente de a gente tem um monte de estudos aí também, a gente estava falando de envelhecimento agora há pouco. Uma das coisas que mais promovem saúde é ter amigos, é comer bem, não fumar, blá, 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 tudo aquilo que a gente sabe, tomar vacina, fazer exercício, mas relações interpessoais, ou seja, amizades e espiritualidade fazem bem para a nossa vida física e mental. Então, espiritualidade, não estou dizendo para você frequentar uma igreja, ou ser evangélico, ou ser católico, é espiritualidade, é ter uma crença, qualquer que seja ela. Acreditar que vocês fazem sentido, que a vida de vocês é importante. É isso. E buscar o canal do que move vocês nessa vida, né? Para alguns, às vezes, vai ser a arte, para outros vai ser a profissão, para outros vai ser uma religião, né? O importante é vocês terem dentro de si uma ética, uma moral, da forma como vocês conceberem, para serem adultos com um caráter bom que nosso Brasil tanto precisa. Né? E lembrar que todos nós temos talentos, né? Os talentos estão dentro de cada um de nós. A gente, às vezes, é péssimo no esporte, é boa na arte, às vezes é ótimo para fazer alguma coisa. Todos nós temos talentos que precisam ser desenvolvidos e merecem, e tem que termos a chance de desenvolvê-los, né? A gente está falando de um monte de coisas em relação à saúde, né, do adolescente. Eu vou para cá porque eu estou na frente da pilastra, né? aquela luz ali que eu estou quase certa. Então a gente tá falando de saúde, a gente veio aqui bater um papo sobre saúde, né? E a gente está passando por sexo, por droga, por esporte, por alimentação, por atividade. E vacina não podia ficar de fora dessa conversa, né? A gente sabe que vacina, quando as vacinas não existiam, lá pela década de 60, 1960, 1970, época dos seus pais eram crianças, antes, né, talvez dos seus avós crianças, não existiam vacinas. E as pessoas morriam muito cedo, porque muitas crianças pegavam sarampo, pegavam paralisia infantil, ficava paralisada. Vocês nem sabem o que é isso hoje, difteria, coqueluche, porque desapareceram essas doenças. Então, as pessoas morriam de infecção de alguma coisa. E aí, como a gente praticamente eliminou um monte de infecções com as vacinas, as pessoas começaram a viver mais. E aí apareceram as doenças dos velhos. Né? Câncer tinha muito pouco, porque as pessoas morriam antes de ter câncer, antes de ficar mais velho. Depois, e assim vai. A doença de Alzheimer, as demências... depois vieram os problemas cardíacos, os AVCs, né? Quando tem derrame cerebral. Então, as doenças começaram hoje que mais preocupam e que levam muito mais vezes as pessoas ao hospital, aos nossos avós, são doenças da longevidade, doenças crônicas. Quem tem na família alguém com câncer? Ou que teve, ou que tem, ou que tratou, ou que curou? Muita gente, né? Muita gente, eu também. Foi até o que me moveu a querer ser médica. Eu estava conversando antes de começar com minha família inteira de engenheiro. Todo mundo fala, nossa, mas por que você foi ser médica? Meu tio morreu quando eu tinha 15 anos de câncer. E eu que acompanhava ele e tal, e eu falava, eu quero ser médica porque eu quero tentar descobrir a cura. Descobrir a cura. E aqui estamos nós hoje falando de vacina de câncer, né? De prevenir também, né? o câncer. Também, Então, as vacinas mudaram o cenário da humanidade, né? Vocês não viram isso, mas conversa com seus avós, conversa com quem tem bisavô, avô vivo, gente já de outro século, como as doenças matavam as pessoas no passado.
E hoje matam muito menos, felizmente, o próprio sucesso. E coisa engraçada é que a vacina acaba sendo vítima de si mesmo, né? A vacina faz tanto sucesso, desaparece as doenças, que as pessoas falam, será que preciso me vacinar? Nem tem mais essa doença. E aí volta a doença, né? Se você deixa de vacinar, fica todo mundo desprotegido, as doenças podem voltar. Então a gente continua vacinando. Voltando, né? Ou voltando. Sarampo. A gente alguns casos até de pólio. De coqueluche. Então, se a gente começa a falar que não precisa tomar vacina, aquele sucesso todo, todas aquelas conquistas que a gente teve, começa a se perder. Então, por isso que a gente fica falando, você liga a televisão, vacina, vai tomar vacina, toma vacina. Por que tem que continuar tomando vacina? E tem vacinas novas, vacinas que não existiam no passado. Vacinas contra meningite, vacinas contra hepatite, vacinas contra o vírus HPV. Quem já ouviu falar do vírus HPV? Quase todo mundo, né? Sabe o que significa a sigla HPV? Papiloma vírus humano. Feio, né? Nome. Papiloma. É porque é um vírus que dá verrugas, dá lesões, como verrugas. Geralmente nos genitais. Às vezes no pênis, às vezes na vagina, na vulva, e às vezes lá dentro. Só que lá dentro não chama verruga, dentro na mulher, que chama no canal do colo, no canal da vagina. Ali a gente chama de lesões que são semelhantes, é o mesmo mecanismo de desenvolvimento da verruga, só que ela pode evoluir para o câncer. Ela vai fazendo uma feridinha, que vai evoluindo e às vezes vira um câncer no útero. Às vezes na boca, às vezes no ânus, às vezes no pênis. Mas o mais comum é o do colo do útero, onde o vírus mais gosta é o colo do útero. Mas o HPV é um vírus que se transmite sexualmente, não precisa ter penetração. Nas preliminares já. Nas preliminares, no beijo, na mão, no dedo aqui, no dedo ali, no encostar na pele com pele, pode ter contaminação do vírus HPV. E você pode tanto desenvolver essas lesões externas, nessas verrugas que a gente chama, nos genitais ou em outro local, como as lesões mais graves que vão poder evoluir para um câncer. Então, quando inventaram uma vacina contra o vírus, vacina contra o câncer. Se eu deixo de ter o HPV, eu deixo de ter câncer. Sensacional, né? Hoje, todo mundo perguntava, quando é que a gente vai ter? Ela mesma perguntou com 15 anos, quando é que vai ter uma vacina, um tratamento para o câncer do meu tio? Naquela época, talvez, não sei nem que câncer foi, mas talvez pudesse ser um câncer induzido pelo HPV. E que se ele tivesse tomado vacina, ele não ia ter. Hoje, a gente fala de eliminar o câncer de colo de útero. Nós vamos acabar com o câncer de colo de útero no mundo se a gente conseguir vacinar todos os meninos e meninas contra o HPV. Mas não é no útero, para que eu vacino o menino? O menino tem útero? Pode ter, mas normalmente não tem. Quem sabe? Quem dá um chute? Por que vacina menino? Fala. Porque o menino pode transmitir. Então, quando a gente combina... Isso aí, você ia falar isso também, né? Porque quando a gente combina essas duas estratégias, vacina menina e vacina quem transmite para ela, o resultado, em termos de prevenção do câncer de colo de útero, é muito mais rápido. A gente vai eliminar o câncer na mulher muito mais cedo. Mas tem outro motivo também. Por que a gente vacina menino também? Porque ele também pode ter o HPV, não é? Ele pode ter o HPV e ter o câncer de boca, o câncer de ânus, o câncer de pênis, né? São as outras lesões no sexo masculino também, e câncer relacionados ao HPV no sexo masculino. Falei que o HPV, o colo do útero, é o mais frequente, mas pode ter câncer também no sexo masculino. Então, você vacina os meninos por dois motivos. Para protegê-lo dos diversos cânceres e para proteger a transmissão para as meninas e, obviamente, no colo do útero. E a gente vacina cedo, né? Aqui nós estamos com pessoas, com meninos e meninas de 15 a 17, a maioria? 15 a 18. E quem de vocês sabe onde está a carteirinha de vacina de vocês? Quem que maneja a carteirinha de vacina de vocês? É vocês ou é o pai de vocês? Vocês sabem que é um documento, né? Vocês têm que saber onde está, tem que dar uma olhadinha. Já chega em casa hoje, já dá uma olhadinha ali. Tem dúvida? Eu vou fazer uma pergunta ao contrário. Quem não tomou 2 doses de vacina HPV? Pode ser sincero, de boa, ninguém vai dar bronca aqui. Você não tomou 2,
Porque são 2, né? Agora está mudando para uma, mas na idade de vocês, que é de 9 a 14 anos, todos vocês deveriam estar com 2 doses de vacina HPV. Com 6 meses de intervalo entre a primeira e a segunda. Tem um que não tomou, duas pessoas, pelo menos, que sabem que não tem 2, né? Muitos do que acham que tem, às vezes não tem também, né? É muito comum. É extremamente comum. Tá em dia? Tá tudo em dia, tomei. Vai ver lá, não tem nem meia dose, né? Mas, às vezes, acontece, precisa dar uma checada. A Carla lembrou bem, né? Dá uma olhada, chega hoje lá em casa, procura a carteira de vacina. É muito comum, às vezes, a mãe ter perdido, porque, né, 15 anos, às vezes se mudou, perdeu. Tem como muda de casa. Pegar a segunda via ou, em última instância, vamos revacinar, né? Sarampo é muito importante, coqueluche, meningite, são todas vacinas que o SUS dá, né? E como vocês andam juntinhos, aglomeradinhos, gostam de ficar em lugares fechados, é onde mais tem transmissão das diversas doenças que tem prevenção. O calendário de vacinação do adolescente é grande, não é só HPV, né? Tem a hepatite B, 3 doses, tem o sarampo que ela falou, tem que ter tido dose de febre amarela, o tétano de 10 em 10 anos, a meningite... Tá tudo pneumonia, que pneumonia não mas aqui já para adolescente não tá. Mas tem que ter dado. Tem que ter dado antes, é verdade. Não, mas quem tá É isso aí. Quem está na adolescência hoje, dá uma olhada na caderneta de vacina e passa numa unidade de saúde. Tem posto aqui perto de vacinação? Pertinho. É passar lá com a caderneta e falar, o que falta? Você sabe que outro dia me perguntaram para mim, quando é que adolescente acorda com vontade de tomar vacina? Vocês acordam? Eu estou morrendo de vontade. Acordei hoje com uma vontade de tomar uma injeção. Ruim, hein? É ruim, hein, tomar vacina, mas precisa, né? A gente sabe que a proteção que a gente tem, ou melhor, os efeitos da doença, de uma meningite, de um sarampo, de uma febre amarela, de um câncer, não é incomparável a dorzinha que você vai ter lá, né? Você vai ter uma dor, vai ficar meio chato, não é legal tomar vacina, claro que não é legal. Se fosse legal, a gente todo mundo ia fácil, a gente não ia ter problema, mas a gente precisa entender que as reações que as vacinas fazem, ficar dolorido, ficar bravo, ficar meio mal-estar no dia, pode acontecer com qualquer um. Covid, né? Lembrar que todo mundo aqui deve ter tomado vacina de Covid. Essas vacinas, às vezes, dão reação. Mas a doença, você tem uma doença que você podia ter prevenido. Eu costumo brincar que você pode se arrepender de não ter tomado uma vacina, né? Putz, estou aqui com meningite, estou aqui com Covid, estou aqui doente, com febre, podia ter tomado a vacina. Contra o arrependimento, ainda não usaram vacina, ainda não inventaram vacina, né? Seria uma boa, né? Me arrepender de não ter tomado a vacina e ter uma vacina contra o arrependimento. Então, se arrepender de ficar doente sem precisar ficar doente é o ideal, né? E acontece algumas vezes de alguns pais falarem assim, eu não vou vacinar contra o HPV, porque nem está pensando nisso ainda. Vocês acham que tomar vacina induz? Vocês precisam de uma vacina para pensar em ter relação sexual? Não, né? Porque é isso, às vezes eles acham que vai tomar a vacina e vai começar a pensar. Não. Essa conversa que os americanos vieram com essa. Acho que isso já está acontecendo. Aconteceu. Os americanos achavam, eu não vou dar vacina no meu adolescente porque ele vai achar que vai estimular ele a fazer sexo. Agora pode transar. Uma coisa nada a ver com a outra, né? Sabe que a gente fez um podcast uma vez com Lado a Lado e estava conversando com uma jornalista e tinha 2 adolescentes na conversa. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para eles, para vocês. Por que vocês, se olhar para a carteirinha de vocês e falar, está faltando tal vacina, qual o principal motivo que faz vocês não tomarem vacina? Tempo? Não tomar. Não tomar a vacina. Lembrar, tempo. A mãe não levou. Medo. Olha, a grande resposta, a grande maioria responde preguiça. Não tenho tempo. Não lembrei, esqueci. Não é que vocês são contra, eu não quero tomar vacina. Não é isso. Eles querem tomar vacina, sabem que precisa tomar vacina, sabem que é importante, não acha que vai fazer mal a vacina, não tem tempo, preguiça, hora, dia, acesso, horário. Igual a forma como acontece, né? A maioria das relações sexuais também. Nada planejadas, locais nada muito certos.
Aí esquecem da camisinha. Infelizmente, hoje a gente sabe nas pesquisas que a geração de vocês é a geração que menos usa preservativo. Porque o HIV está ficando um pouco, né, esquecido. Esqueceu o medo, né? É. Sim. Eu acho que essa questão... Usa a camisinha para limpar o tênis. Opa, essa eu não conhecia, essa técnica. Deve prevenir, né? Bastante também. Para limpar o tênis ou o pênis? É o pênis ou é o tênis? É o tênis, é fácil. É o tênis? Não, não é possível. Fazer balão. Fazer balão. E funciona? Mas molha? Como é só com óleozinho? É só abrir e limpar. Olha só. Professor, tem que usar. Faltou a camisinha no pé. Vou testar hoje à tarde. Mas vou mesmo. Limpar o tênis com camisinha, olha só. Aprendi mais uma. Foi hoje. Novidade. Novidade total. Mas é isso aí. A gente vai... quando pensa na saúde de uma maneira geral, tem que linkar tudo isso aí. A gente brinca aqui com a vacina, com a camisinha, com o sexo, mas a gente quer olhar para frente, né? E perceber que a gente tem um mundo de oportunidades para a gente crescer, se desenvolver, ter saúde. E ninguém quer ficar pelo meio do caminho aí com doença, com algo que podia ser evitado, né? Então, prevenção, quando a gente está falando aqui tudo, é muito importante. Não só individualmente para cada um de nós, mas para o sistema todo. Sai muito mais caro para o governo, para o Estado, para o convênio, para pagar um tratamento do câncer do que tomar vacina. Sai muito mais caro, doloroso, dispendioso você ficar internado por Covid-19 do que tomar uma vacina. Então, ninguém quer faltar na escola, faltar no trabalho, seus pais deixar de trabalhar, acompanhar, gastar dinheiro na farmácia, tomar remédio, ficar 10 horas no pronto-socorro para ser atendido, tomar radiação, fazer raio-x. Dá um trabalhão ficar doente. Todo mundo já ficou doente aqui alguma vez, todo mundo já precisou ir para o hospital, todo mundo, quer dizer, na família, muita gente já teve, já vivenciou isso. Isso é muito ruim para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento, e, às vezes, essas doenças deixam sequelas que a gente vai carregando o resto da vida. Quem pega uma meningite e fica surdo, tem uma parte do corpo amputada, quem não pode andar depois de ter uma sequela, vai carregar isso, uma sequela, né, que a gente chama um comprometimento da qualidade de vida para o resto da vida. Então, a gente tem que pensar no futuro e olhar com o nosso todo o potencial de desenvolvimento com saúde. Sem saúde, a gente não faz nada, né? Lembrar, então, né, que existem profissionais muito felizes, muito acolhedores para receber vocês no SUS, né? Eu acredito, e muitos de nós acreditam, que vocês são o nosso futuro, né? Vocês são a próxima população economicamente ativa. A gente tem que investir em vocês, vocês têm que investir em vocês têm que acreditar nisso e irem atrás desse protagonismo, né? Então, de pensar que vocês vão estar também contribuindo para o futuro, para terem menos casos de câncer, de doenças sexualmente transmissíveis, lembrar da importância da informação, do diálogo, mesmo às vezes se você é tímido, se você é um pouco mais introspectivo, tem alguma dificuldade de se comunicar, vai procurar alguém que você tem alguma afinidade. Eu garanto que vocês vão encontrar isso. Sempre tem alguém dentro do MUBS para ajudar vocês, na escola, né? Eu fiz o meu mestrado sobre a opinião dos adolescentes sobre vacinação contra a Covid, e de tudo que eu vi ali, os adolescentes realmente eles têm muita confiança no que vocês passam para eles. Vocês muitas vezes são fontes da informação para eles. Então, é muito legal vocês também se informarem com conteúdo de qualidade e estarem abertos, estarem olhando os alunos, porque eles confiam bastante em vocês e nos profissionais de saúde também. Todo mundo está em rede social aqui. Acredito que 100% daqui está em rede social. Certo? 99%? Tem uma 99,9%. 97%, já está caindo. Está em rede social. Facebook, alguém usa? Não, só para saber. Não, eu sabia que não. Mas... Instagram, alguém usa ainda? TikTok. YouTube, quem usa o YouTube?
Mais. É bastante, né? É bastante YouTube, bastante TikTok. Agora o Dr. Renato vai começar a dançar aqui. Não, vamos fazer uma dancinha, que a Carla quis dançar. Eu falei, não, cara, menos. Mas ela eu queria pôr uma música, é fato, mas aí... Mas esse é um mundo é um fenômeno da geração de vocês, as redes sociais. Eu acho que a gente precisa ter cuidado sempre com os sites que visita. Tem muita coisa com o que eles ruim, publicam, com que eles né? Cuidado muito com os nudes, cuidado com quem está do outro lado. Né? Até publiquei recentemente, foi feito um estudo, não sei se vocês viram esse vídeo, da menina que ficava vendada e tinha várias pessoas vendadas e ela só podia falar com eles por texto, e eles ali conversando, e o cara que ela queria, na verdade, era um adulto, um idoso quase, provavelmente pedófilo, enfim, e isso é muito real, isso acontece. Isso acontece todo dia. A gente tem que pensar que o povo brasileiro é muito bonito, é verdade, a gente é miscigenado, então a nossa beleza ela é muito buscada por questões ruins, né? Da deep web, turismo sexual, então a gente tem que ficar muito esperto com isso. E lembrar que hoje, com a inteligência artificial, é possível colocar a voz na cara de quem você quiser, colocar o corpo em quem você quiser. Então, muito cuidado com tela. Cuidado com assédio. Então, respeita o seu corpo, respeita-se, tome cuidado, pelo amor de Deus. A gente vê muita violência e muito dano secundário a isso, infelizmente, ainda acontecendo, porque ainda a nossa legislação é muito falha em coibir esse tipo de coisa. Então, isso acontece... Até porque acontece internacionalmente, em outro lugar do mundo, e você acha que nem tem nem como a gente, nesse buraco aí, descobrir como é que estão acontecendo as coisas. Então, esse é um recado importante. Acho que era isso. Acho que agora a gente está mais aberto para ouvir o que eles têm para perguntar. Vocês têm vacinação aqui na escola? Já fizeram um programa de vacinação aqui? Não, nessa escola ainda não tem. Já teve? Sandra, Valquíria, vamos lá, hein? Vamos fazer um... Deixa eu desligar. Why not? Acho que não tinha mais. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Fátima e eu tenho uma dúvida. Nossa, Fátima, vira de frente para eles ali, para eles te ouvirem. Ó. Bom dia, gente. Bom dia. Eu tenho uma dúvida sobre vacinação. No calendário do sistema público, a vacinação é entre 10 e 14, 11 e 14, não estou bem certa. Do que, HPV? HPV. 9 a 14. 9 a 14, né? Essa é uma recomendação que só até 14 anos ou é por conta do calendário? Passou dos 14 anos, estou com 15, 16, 17, não tomei a vacina. Como é que eu posso fazer isso? Boa pergunta. Na verdade, obviamente, nenhum país do mundo dá vacina do HPV. A vacina pode ser dada entre 9 e 45 anos. O estudo foi feito, ela está lá na bula, escrito que ela pode ser usada entre 9 e 45 anos. Só que não dá para nenhum país do mundo dar de 9 a 45. É muita gente, é muita vacina, é muito caro. Então, a ideia do programa de imunizações foi colocar de 9 a 14, porque você aproveita antes da exposição do HPV, tem o melhor resultado da vacina. A vacina funciona melhor aos 9, 10, 11, 12 do que aos 20, 25, 30, 40 anos. Aos 20, 40 anos, muitos já tiveram o HPV, quer dizer, a vacina já vai perder a oportunidade de fazer. E a vacina funciona pior, tanto é que você precisa dar 3 doses depois de 15 anos, porque a vacina não funciona tão bem depois de tão velho. Tão velho, né? Depois de mais velho. Então, por isso que a vacina foi colocada nesse momento, dos 9 a 14 anos. Idade que a vacina tem a melhor performance e provavelmente ainda não houve exposição ao HPV. Mas eu tenho 18 e perdi a chance. Provavelmente esse ano o Ministério vai oferecer uma oportunidade para até os 20... Acho que eles já estão fazendo. Não. Assim, São Paulo, por causa, né? São Paulo começou, verdade. Tá para uma dose, eu acho que eles estão São Paulo começou mais cedo a fazer isso, porque aqui nacionalmente ainda não saiu a norma, mas São Paulo já começou. Então, aqui no estado de São Paulo, quem tem menos de 20 anos, e já devia ter tomado, porque a vacina está há 10 anos já no programa, dos 9 aos 14. Quem tem 20 já devia ter tomado. Mas quem perdeu a chance de tomar, pode tomar se tem menos de 20 anos, já pode. No Brasil vai começar em breve, mas São Paulo já se antecipou e começou. Então, essa é a ideia. Todo mundo checa e perde. Tenho 18 anos, não tomei ainda, vai lá e toma, que está ainda a oportunidade de fazer.
Agora, a vacinação na escola, Carla, tem sido um dos melhores programas que existem aí. Em vez de ficar esperando, imagina aqui, quantos tem aqui? 200, sei lá, 250, 300? Imagina eu ficar lá na sala de vacina sentado, vou sentar. Você fica sentado lá, esperando 300 adolescentes acordar, ter vontade de sair de casa, pegar a condução, ir com o pai. O adolescente, infelizmente, ainda é o público que menos vai. Eu vou ficar 6 meses esperando 300. Eu vou ficar 6 meses esperando 300 adolescentes chegar lá. Se eu venho aqui com a unidade de saúde, com a caixinha de vacina, eu vacino esses 300 numa tarde. Né? Então, por isso que a gente consegue vacinar melhor e mais fácil, não ficar esperando vocês lá. Trazer a vacina para vocês, pô. Né? Aquilo que a gente falou, a grande maioria acaba não vacinando porque não tem tempo, está com preguiça, está com dificuldade, não é porque não quer tomar vacina. Vai adiante, depois eu tomo. Você sabe que lá no meu hospital, lá no hospital que eu trabalho, a gente tem vacina de gripe todo ano. Todo ano tem vacina de gripe para os funcionários do hospital. E a gente montava um posto de vacinação na entrada do hospital. 50%, 60% dos médicos e enfermeiros iam tomar vacina. 50%, 60%. Sabe o que a gente fez? Pegou um carrinho desses de coisa e foi andar. Chegou a vacina, 95% tomou vacina. Todo mundo tomou vacina. Quer dizer, não é que a pessoa não tomou vacina porque ela tinha que parar de trabalhar, já tinha que chegar 5 minutos mais cedo, estou atrasado, vou sair. Mas não passa ali para tomar vacina, não passa ali na porta para tomar vacina. Mas se você leva a vacina na cara dele, lá no posto de enfermagem dele, no médico que está atendendo, no consultório dele, ele toma. Então é isso. Muitas vezes é acesso, é comodidade, é facilidade. Diz aí, Fernanda. Fernanda, né? Fernanda. Então, eu fiquei com uma dúvida quando vocês estavam falando sobre HPV. Como o HPV afeta assim, na gravidez na mulher, como vai afetar depois da vida, assim, na gravidez? Sim. O HPV ele é super comum, então praticamente todos nós vamos ter contato com o HPV em algum momento da vida. O HPV ele vive muito fácil, mas não são todos os HPVs que vão dar doença na pessoa. Tem os HPVs mais bonzinhos, que no máximo vão dar uma ou outra verruga, e os HPVs que vão virar câncer. Na gravidez, quando a mulher tem uma verruga muito grande, ou muitas verrugas juntas, às vezes pode atrapalhar o parto, inclusive, se for um parto vaginal. Então, às vezes, o nenê tem dificuldade de passar. E, às vezes, pode contaminar o bebê na hora que nasce. E esse HPV ir para a garganta do bebê, dar uma doença chata depois também na criança. Então, é melhor não ter o HPV em nenhum momento, mas na gravidez também tem complicações, tanto para infecção do bebê, né, na contaminação no canal de parto, às vezes, por tamanho dessas verrugas, atrapalhar o nenê descer na hora do parto também. Fala. Bom dia, meu nome é Pablo. Eu gostaria de saber como é que é feito o diagnóstico do HPV e como é o tratamento, quais as possibilidades de tratamento após o diagnóstico. Boa. O HPV você pode fazer um teste que a gente chama, antigamente as meninas faziam um teste chamado Papa Nicolau. Já ouviu falar, não? Quem começa a ter atividade sexual, quem começa a transar, precisa ir regularmente no ginecologista, as mulheres, para fazer um exame ali do colo do útero para ver se tem o HPV lá. Agora já até mudou, o Papa Nicolau é mais antigo, já tem um teste mais moderninho, que a gente faz por PCR, lá colhe o material. Mas é parecido com o Papa Nicolau. Então você vai lá saber se a menina tem o Papa Nicolau. No homem já é mais difícil. No homem já, mas se ele não tem lesão nenhuma, se ele não tem no pênis lá nenhuma verruga, nada, você teria que fazer um exame muito específico, colher material, colocar umas lupas lá para enxergar, ver se tem alguma lesão. Não se faz de rotina o exame para saber se o homem está ou não com HPV. Na mulher é importante fazer, como eu falei, o câncer do colo de útero é o mais frequente. Então tem que procurar, mesmo que eu não tenha sintoma, que está lá dentro, você não vai saber, a menina não vai saber, então faz o Papa Nicolau. E se descobre que está com o HPV, aí você tem que tratar. Existe tratamento que às vezes é só como se fosse uma cauterização, às vezes uma pequena cirurgia para retirar a verruga que está lá. Então tem tratamento sim, com remédio, com cauterização e às vezes até com cirurgia. Muito mais dolorido do que tomar uma vacina, né? Nossa, nem fale. Imagina você colocar lá, tirar um pedacinho do colo do útero que está com aquela verruga chata, é dolorido, sangra depois. Vagina realmente, vacina realmente... Vagina.
Aliás, quem quiser um site legal para informação de vacinação, chama Quem Vacila... Não, quem vacina não vacila. Isso aí. Quem vacina não vacila. Muito legal. Entra lá no site da Sociedade Brasileira, tem um monte de vídeo, tem um monte de... Feito por vocês, linguagem bem tranquila. Super bom, tem bacana. Aí, Fala. É que no dia que a gente fez a pesquisa na minha sala sobre o HPV, eu queria fazer uma pergunta assim. Que depois que a pessoa é infectada, por que não pode mais fazer tratamento depois que ela é infectada? Não, pode sim, tá, Arthur? Arthur, né? Pode sim, Arthur. Na verdade, assim, é que é melhor você fazer antes, porque a vacina vem com 4 tipos de HPV. Uma vacina que a gente chama quadrivalente. Eu me infectei por um deles, os outros 3 eu vou proteger. Esse que você já pegou, não adianta tomar vacina mais. Mas para os outros que você ainda não teve, adianta sim. Então, essa história de, já tive HPV, não posso mais tomar, pode e deve. Não é nenhum problema você tomar a vacina do HPV se você já teve ele. Se já começou a vida sexual, se já teve HPV, nada disso é contraindicação. Tem país que dá até 40 anos de idade. Quem quer pagar, aliás, quem quer fora do SUS, eu tenho 44 anos de idade, quero fazer a vacina, posso. Não é o melhor benefício da vacina, mas também vai proteger dos HPVs que você ainda não teve. Os que você já teve. Esse vírus só dá uma vez? Esse vírus, uma vez que você teve, você já tem anticorpo contra ele. É que tem mais de 100 tipos de HPV. 150 tipos. Mais de 100, 150. O Arthur já sabe até que são 150. Tem 150 tipos de HPV. E a vacina vem com os que são mais perigosos. Os mais comuns e mais perigosos. Por isso são só esses 4. Então, ter tido um HPV, você não vai saber exatamente qual você teve. Então, você não tem problema. Aquele que você já teve, você já teve. Mas tem mais um monte para ter, né? Ou para não ter, né? Eu sou a Carol. Eu queria saber como é que o HPV ele afeta os homens e as mulheres de formas diferentes e quais são os sintomas que a gente pode observar. O HPV, ele, como está no menino e na menina, no homem e na mulher, tem alguns lugares que ele dá o mesmo tipo de câncer. Na boca, no homem e na mulher. No ânus, no homem e na mulher. No pênis, só no homem. Na vagina, na vulva e no colo do útero, só na mulher. Então, eles dão lesões no homem e na mulher de formas diferentes, em locais diferentes. Então, os sintomas vão desde aparecimento de verruga, como eu te falei, os HPVs bonzinhos que não dão câncer, dão só, às vezes, uma verruga. Verruga no pênis, verruga na vagina. Então, que não é agradável, né? Ter uma verruga que, às vezes, cresce, fica tamanho de uma uva, de um limão, fica grande. Verdade. Tem verrugas enormes. Eu não trouxe fotos aqui para não escandalizar vocês, mas tem coisas bastante difíceis e, às vezes, difíceis de tratar. E, às vezes, você trata, volta. Por isso que a vacina é importante também para proteger das verrugas. E algumas dessas lesões, que não são essas mais boazinhas, as que vão virar câncer. Essas são as mais sérias. Né? Às vezes demora para ter sintoma. A menina que está com uma lesão no útero pelo HPV, até aquilo virar um câncer, quando ela descobriu, já é tarde. O câncer já está avançado. Se ela não fez exame, se ela não fez no Papa Nicolau, se ela não tomou vacina, ela vai acabar descobrindo que tem uma lesão pelo HPV já na forma de câncer e muito mais avançado. Olá, bom dia. Prazer, inclusive. Me chamo Kevin Victor, sou coordenador da parte da comunicação aqui do Grêmio dessa escola. Eu gostaria de tirar uma dúvida que é como a vacinação contra o HPV funciona, né? E como essa vacinação, a importância dela na luta, né, contra essa manifestação do vírus. Eu queria tirar essa dúvida. Kevin, a vacina do HPV ela funciona mais ou menos, o espírito é igual de todas as vacinas. A gente apresenta para o nosso organismo algo que parece o bicho, mas não é. Então, por exemplo, a vacina da sarampo, a vacina da meningite, a vacina da hepatite. Então, a gente pega um pedacinho do HPV, sem o vírus vivo, não tem nada vivo lá do vírus do HPV, põe lá na vacina, o nosso organismo recebe lá no músculo, na injeção lá no braço, e vai achar, opa, o HPV entrou em mim. Vai enganar o sistema imunológico. E eu vou começar a produzir anticorpos contra esse falso inimigo. E esses anticorpos que eu vou produzir, essa defesa, essa resposta do nosso sistema imune, vai ficar como uma memória.
porque essa vacina que eu apliquei, ela vai embora do nosso corpo. Mas esses anticorpos ficam com umas células chamadas células de memória, para que na hora que eu encontro o HPV de verdade, eu vou olhar para ele e vou falar, opa, conheço esse cara, eu já tenho anticorpo contra ele. E vai lá e protege, e não deixa a doença se manifestar, porque você já preparou, você já construiu uma resposta, chamada resposta imune, de imunidade, para que você não adoeça. Ah, mas é 100% isso? Em todo mundo funciona 100%? Não. De cada vacina tem um tanto. Tem vacina que cada 100 que eu vacino, só 80 produz anticorpo. Tem vacina que eu vacino 100, 90 produz anticorpo e fica protegido. HPV está por volta de 99%. Então, se eu vacinar 100 pessoas daqui, 99% delas vão ter anticorpo que vai funcionar, que não vai deixar adoecer. É uma das vacinas mais eficazes que a gente tem, é a do HPV. Ou seja, é difícil você encontrar alguém que tomou a vacina do HPV e ter esse HPV que está na vacina, porque ela é uma das mais eficazes. E outra coisa que a gente olha é sempre segurança. Ah, mas vai dar reação? Então, umas dão mais, outras dão menos. Tem vacina que dói mais, tem vacina que dói menos, tem vacina que dá mais febre. Também é uma das vacinas mais seguras que tem. Mais seguras e mais eficazes. Vacina do HPV a gente dá gosto de falar, porque tem vacina que é muito mais chata. Muito mais reação, funciona mais ou menos, 70%. A HPV bate quase 100%. Boa pergunta, Kevin. Bom dia. Uma pergunta mais pessoal agora. Qual foi a maior dificuldade que você teve assim na sua vida acadêmica? Boa pergunta. Eu acho que foi a Covid. Acho que foi a Covid. A gente teve um momento, acho que todos nós tivemos, né? Acho que ficar em casa, fechar tudo, escola fechada, usando máscara. Nós, todo mundo, enquanto muita gente com medo de apertar botão de elevador, pegar em maçaneta, lavar as coisas que chegam da rua, muitos de nós estavam trabalhando, atendendo o paciente com Covid. Eu estava lá na UBS. Todas as campanhas de vacina. Muitas enfermeiras dando banho em paciente em UTI grave, com Covid-19, sem nenhuma dose de vacina, não tinha vacina naquela época. Muitos colegas nossos morreram, perdemos amigos, enfermagem, que trabalhava com paciente com Covid. E foi um momento muito difícil, onde a gente teve que... Hoje a gente está aqui, sem máscara, tudo junto. Hoje a gente vai para a festa, vai para a balada, vai para o estádio de futebol. E está tudo certo, porque a gente tomou vacina. E porque a gente pôde superar essa fase graças a tudo isso. Mas foi um momento muito duro, sem dúvida. Se eu tivesse que escolher um entre tantas dificuldades, eu acho que os tempos de pandemia foram muito difíceis para nós todos. Obrigado pela pergunta. Eu queria perguntar sobre a desinformação, porque o que mais acontece nos nossos dias de hoje é a desinformação. Eu queria saber sobre os mitos do HPV e como se prevenir deles. Porque, querendo ou não, é fundamental a gente saber como se prevenir e como evitar da maneira certa. Então, é isso. Não, acho que a desinformação, essa é uma doença nova. Você tem toda a razão. Essa doença das fake news, da desinformação, é uma doença nova. Eu costumo dizer que é uma doença digitalmente transmissível. Você tem uma doença de transmissão sexual, de transmissão por tosse, por espirro, respiração, e essa é uma doença de transmissão digital. Então, as pessoas ficam doentes ao saber, falar, vacina vai me fazer eu virar jacaré, vacina vai eu entrar no meu DNA, vacina vai fazer não sei o quê. Aí a pessoa fica com medo. Fica com medo, não toma vacina e fica doente. E, às vezes, essa doença digital faz mais vítimas até do que o próprio bicho, do que o próprio vírus, do que a própria bactéria. Como combate doença? Né? A gente está falando aqui um monte de informação, né, cara? A gente precisa conhecer, a gente precisa saber os sintomas, né, de que doença é essa, como é que transmite essa doença e como é que previne. A prevenção é essa daí. Informação, acho que o que a gente está fazendo aqui é a melhor vacina para a desinformação que eu conheço. Eu queria perguntar se é possível contrair a doença e ela só se manifestar depois de anos ou meses. É o mais comum, Evelyn. Geralmente, quem pega o HPV não sabe que está com HPV.
Principalmente se pega esses HPVs malignos que vão virar câncer, na hora que você vai descobrir, se você não frequenta o ginecologista, colhe lá direitinho os Papa Nicolau, que você tem que fazer o teste, coisa, você só vai descobrir que você está com câncer, geralmente em estágio muito avançado. Infelizmente, aí a gente olha para o nosso país, tão desigual, a gente vê aqui em regiões como São Paulo, Sudeste, Sul, que o acesso à saúde é melhor, tem mais testagem, tem mais cobertura vacinal, a quantidade de câncer aqui é muito menor do que no norte e no nordeste do país. População ribeirinha, na Amazonas, que não chega a médico nunca, não faz teste nunca. E na hora que descobre o câncer, ela é tudo avançado, a mortalidade é muito maior. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, fazer a prevenção é o que vai nos garantir a gente ter esses sintomas reconhecidos precocemente, senão você vai descobrir muito tarde. Eu sou a Alessandra, sou coordenadora da unidade escolar. Nós sabemos que hoje entidades sem fins lucrativos no Brasil, ela tem uma luta muito grande para sobreviver. Entendeu? Porque não há apoio governamental. Nós sabemos que as pessoas que se partem a fazer um trabalho social, buscam fazer atendimento a essa demanda, elas sofrem muito para estar aqui. E, assim, eu sou educadora. Eu vim para a educação não por dinheiro, senão não estaria aqui. Verdade. Foi por convicção. E a pergunta é, vocês dois, vocês estão hoje aqui por quais convicções? Para mim, estar aqui, essa conversa com o adolescente é muito rica, e a prevenção contra o câncer, e o quanto a gente, hoje em dia, houve esse monte de... teve aqueles mitos, né, que a Ter tinha falado da vacina do HPV, que teve uma histeria, que tomava, e todo mundo desmaiava. Então, assim, a troca com vocês aqui hoje, para mim, é muito rica. E a convicção de que eu acredito na humanidade, porque está todo mundo, eu não acredito mais, acho melhor morrer. Não, eu acredito, e eu acho que a gente tem que investir nessa geração, porque aquela coisa que a gente fala, né? A nossa não deu muito certo, não. Acho que a de vocês é o futuro, porque é uma geração mais sensível, é uma geração com mais ética, com mais moral. Então, eu acho que a gente tem que ter pessoas ali olhando, e eles precisam também de pessoas para se espelharem, né? E quanto mais pessoas estarem colocando vocês aqui, os professores, principalmente, eu lembro quantos professores na minha vida foram importantes. Então, eu acho que isso não tem preço. E o doutor? Eu estou aqui pela Carla. Não, eu acho que a grande... Eu acho que a pergunta é é o que move a gente, né? Qual é o nosso propósito, né? A gente vai crescendo, você está aqui pela educação, esse é o seu propósito de vida. Eu acho que comunicar a saúde deixou de ser algo... Nós, como médicos, a gente tinha uma saúde dentro de 4 paredes. Eu atendia meu paciente ali dentro das 4... Não que eu não faça isso mais, eu continuo atendendo. Mas isso só se transforma, a gente consegue transformar a vida, a população, a saúde do planeta e ter um mundo melhor lá para frente na hora que a gente amplia todo esse conhecimento que, para nós, é um privilégio. A gente teve a oportunidade de estudar, a gente teve a oportunidade de se formar, a gente ganhou da vida essa oportunidade de ser médico, de poder fazer o bem, de atender, e a gente tem que usar isso em benefício da sociedade de todos. Não tem outro sentido na vida se não for pela nossa profissão, pela nossa vocação, transformar a realidade, e eu acho que isso aqui é por isso que eu estou aqui. Então, assim, eu estou saindo agora de um câncer, né? Fiz químio, acabei de fazer químio, né? E eu nunca imaginei esse mundo, nunca imaginei. Então, quando ela falou, eu lembrei de quantas vezes que eu nunca tinha passado por um hospital oncológico, nunca tinha. E a primeira vez me foi um susto assim muito grande, né? Então, quando ela falou da opção, eu achei muito bonito, porque eu vejo pelas minhas médicas o carinho, né, pela minha oncologista, eu vejo o carinho de tratar essa doença. Então, por isso que eu falo assim, é muito sério. O câncer é muito sério. Então, para não passar, sabe, todo esse processo é o cuidado. Então, por isso que esses adolescentes maravilhosos, eles sabem o quanto eu amo eles, né? Que eles se cuidem. E a sua fala me deixou assim bem, porque é difícil.
e eu vi a sua fala, o carinho pela profissão. Então, é só um agradecimento pela profissão de vocês também, tá bom? Eu é que agradeço. Todos eles aqui têm a oportunidade, né? E tem que fazer essa pergunta mesmo para cada um de vocês. O que move vocês? Né? E saber que vocês são protagonistas e são capazes. Não, existem vacinas já sendo desenvolvidas mais modernas, com mais tipos de HPV. Essa que tem no SUS é uma com 4 tipos. Já existe uma em desenvolvimento com 9 tipos. Então, as vacinas tendem a ficarem mais amplas para pegarem mais tipos de HPV. E, obviamente, o tratamento vai depender do lugar, né? Que se você está com HPV, o HPV na boca trata de um jeito, no ânus de outro jeito. As que são HPV com câncer já evoluído tem que fazer o tratamento já para o câncer instalado. Às vezes é só retirar daquela lesão que é pré-cancerosa, que ainda não chegou no câncer. Então, depende de cada uma. Mas a prevenção primária, que é o que nos interessa, porque a gente tem 2 jeitos de prevenir o câncer pelo HPV. Um deles é não tendo HPV com a vacina. E o segundo é depois que você pegou o HPV, você não deixar ele virar um câncer. Que a gente chama de prevenção secundária. Então, as 2 coisas precisam continuar sendo feitas. A vacina vai evitar de você pegar o HPV. E se mesmo assim falhou, pegou um HPV que não estava na vacina, ou você não tomou a vacina, é prevenir que esse HPV vire um câncer. Prevenção primária e prevenção pós-HPV, que é prevenção secundária. Bom dia, meu nome é Gabriele Duarte, eu sou aluna do 2º ano do ensino médio. Eu queria fazer uma pergunta que é como combater o preconceito associado ao HPV. Eu acho que esse é um tema importante, né? Porque achava-se no passado, né, que HPV, quem tem HPV é promíscuo, porque já teve... o menino teve não sei quantas parceiras, ou a menina teve não sei quantas parceiras. Mentira. Mentira. Isso daí é um preconceito antigo de que se achava que HPV era alguma coisa de infecção sexualmente transmissível relacionada à promiscuidade. HPV é super tranquilo, super comum. Todos nós vamos ter HPV em algum momento da vida. É um vírus extremamente... É que nem ter resfriado, é que nem ter outros vírus de transmissão muito frequente. Acontece que a gente tem alguns tipos de HPV que realmente podem desenvolver doença mais grave. E o preconceito ainda existe, alguns mitos, né? Tudo que você fala aqui em relação a sexo, a doença é sexualmente transmissível, então, meu filho não, minha filha não. O pessoal mais antigo fica com esses mitos de que meu filho não precisa, meu filho... Ou se tomar, vai começar... Ou se tomar, vai começar a sua vida sexual. Então, nada a ver. Eu acho que precisa combater esses preconceitos, esses mitos. Acho que a gente combate com informação. Boa parte deles, informação e informação segura. Bom dia, meu nome é Cauã. E eu queria saber que período foi que teve um aumento de índices de HPV. Que data foi que teve mais aumento? Na verdade, ele sempre teve, viu, Cauã? Não teve um aumento assim maior. A gente descobriu que muitos cânceres eram causados pelo HPV algumas décadas atrás, na década de 70, 80. Aí eles perceberam, olha, esse câncer tem um vírus no meio da história. Então, aí perceberam que, ao evitar o vírus, eu vou evitar o câncer. Né? Hoje, quase todo câncer de útero é pelo HPV. Que nem câncer de pulmão e cigarro. Quem tem um câncer de pulmão hoje, 90% é porque fumou. Tem 10% de câncer de quem nunca fumou e tem um câncer no pulmão. Mas é quase certo. Mas no HPV é quase 100%. Não existe quase câncer de colo de útero que não começou pelo HPV. Câncer de pulmão ainda tem, alguns que não fumaram, mas no câncer de colo de útero... E aí relacionaram e começaram a perceber que vários outros cânceres também são causados pelo HPV. Mas não tem um aumento dele. A gente começou a prestar mais atenção e aí começou a fazer mais diagnóstico. Bom dia, eu sou a Micaele. Olá. E eu queria fazer uma pergunta. Quais são os impactos emocionais e psicológicos que as pessoas diagnosticadas têm, né, nesse período? Eu vou passar para a Carla falar, porque... Do HPV? Não, do HPV, mas eu acho que assim, você fazer o diagnóstico hoje, né, de você ter uma verruga genital,
né? Às vezes, como eu falei, grande, de difícil tratamento. Hoje em dia, quanto mais... hoje em dia que tem toda essa coisa da imagem corporal, né? De como que você vai estar se relacionando e ver tudo aquilo ali, aquela lesão. E aí acaba ficando estigmatizado, né? Então, O impacto nem sempre é fácil, né? Quando você tem uma lesão que avança, que vira um câncer, você tem muitas outras condições, né? Muitas vezes associadas ao diagnóstico de um câncer, né? A gente acabou de ouvir como é difícil, às vezes, receber a notícia de você estar com câncer. Mas não é uma notícia simples, isso mexe, assim, seja de mama, seja de útero, seja de intestino, não importa onde seja o câncer. Mas é uma luta ainda de uma doença que ainda assusta mesmo e que pode ser hoje evitada, né? E que a maioria acho que vai na vida adulta mais descobrir, quando já é Sem mais dúvida. tardio. No câncer, mais para frente. No adolescente, em geral, as lesões de verruga que mais preocupam. Meu nome é Henrique, sou do primeiro C, e eu queria fazer uma pergunta. O HPV, ele pode ser curado o posto pro parto? Posto? Curado do posto? No posto? No posto de saúde. No posto de saúde, Henrique, pode sim. Tem tratamento para HPV nos postos, para você tá com uma ferida, tá com uma lesão, tá com alguma coisa que parece que pode evoluir mal, trata no posto sim. O posto de saúde oferece, o SUS aqui oferece para nós tratamento gratuito para o HPV, isso é importante. A gente quer, com essa história, Henrique, que a gente não tem o HPV, a gente faz a vacina antes. Nós estamos falando de uma geração que não vai ter câncer pelo HPV, porque vai ter tomado a vacina. Então, chegar nessa história, já eu estou com câncer, consequência psicológica, estou com verruga, estou aqui, eu tive que fazer quimioterapia, a gente quer deixar isso para trás. Vocês podem ser a primeira geração sem o câncer relacionado ao HPV daqui para frente. Oi, bom dia. Meu nome é Gabriele. Eu vim aqui, na verdade, transmitir uma pergunta de uma das nossas alunas internacionais aqui da escola. O HPV, ele pode ser transmitido de forma hereditária? Tipo, a minha mãe teve e eu posso ter quando eu nascer? Não. Pode, aí a gente não chama de hereditária, Gabi. Gabi, o cara já está íntimo, né? Gabi, é o seguinte, quando a gente chama de hereditária, é quando você passa pela genética. Então, meu pai é diabético, eu sou diabético também, eu tive uma doença hereditária. Meu pai tem minha mãe tem... O HPV é uma infecção, então você pode transmitir na hora do parto. A gente chama de transmissão vertical, da mãe para o filho. Ou transmitir justamente quando o bebê nasce e se contamina pelo HPV que a mãe tem na região genital. Então, aí não é hereditário, mas é transmissão na hora do parto, essa infecção congênita que a gente chama. Então, pode sim. Oi, bom dia. Meu nome é Emily e a minha pergunta é assim, o senhor falou que durante o período da idade que a pessoa tem para se vacinar, tem 2 doses, de 6 em 6 meses. Se a pessoa toma a primeira dose nos primeiros 6 meses e ela não consegue tomar a segunda dose durante aquele período, depois dos 15 passou assim do período, ela consegue vacinar somente a outra vacina ou ela tem que tomar outras? Você precisa recomeçar o esquema. Isso. Não, a resposta é não precisa recomeçar. Eu só vou fazer um parênteses antes disso, porque são 2. Se você tomou a primeira dose, a segunda é isso vale para qualquer vacina, tá, Emily? Você toma a primeira dose, a segunda é daqui 2 meses. Esqueci, voltei daqui 2 anos, em vez de 2 meses. Você não precisa recomeçar, aquela dose continua válida. Lembra que a gente explicou como é que a vacina funciona? Ela começa a preparar a sua resposta imune, suas células de defesa, memória. Então você já tem aquilo pronto. Então a dose dada é dose computada. Você só termina o esquema, você não precisa recomeçar. A boa notícia é que faz pouco mais de 2 meses, a vacina do HPV passou a ser uma única dose. Para facilitar esse esquecimento. Os estudos mostraram que tomar 2 ou tomar 1 protege do mesmo jeito. Então a gente baixou agora para 1 dose. Essa história de 2 doses, quando vocês que tomaram de 9 a 14 anos, devem ter tomado 2 doses. Mas quem entrar agora para tomar, vai tomar 1 só. E está protegido igual. Bom dia, meu nome é Raquel. Eu queria saber qual é o maior desafio para campanhas nas comunidades periféricas. Eu acho que é o acesso, Raquel. É aquilo que a gente estava falando da vacinação na escola.
a gente tem problemas de locomoção, às vezes os pais precisam ir junto, às vezes os pais não podem faltar ao trabalho, distância, custo da passagem, deslocamento, aí chega no posto, hoje está fechado, hoje não é dia de abrir esse frasco, porque às vezes abre o frasco, tem que usar naquela semana. Então a gente tem muita perda de oportunidade, falta de acesso de chegar à vacinação nas taxas que a gente queria de cobertura vacinal ideal. O Brasil vacina mais ou menos uma média de 60% a 70% de cobertura nas meninas e nos meninos 50%. Os meninos começaram depois a ser vacinados, a gente começou pelas meninas. Então, quando você olha de cada 10 meninas que chegam a 14 anos, 7 estão com a primeira dose, com uma dose. 50 dos meninos, de cada 10, 5 só estão com a primeira dose. Isso no Brasil como um todo. Claro que São Paulo é diferente, cidade Tiradentes é de um jeito, cada lugar pode ter mais facilidade. Mas o grande segredo, aí, a maior saída para sair dessa encrenca, de novo, é levar a vacina onde o adolescente está, é levar a vacina na escola. Não ficar esperando o adolescente na sala de vacina lá, porque a gente vai ter muita dificuldade. Traz a vacina para cá, todo mundo toma, como eu falei. Numa tarde, a gente vacina 300 pessoas aqui, 300 adolescentes. Se a gente esperar 300 aparecerem no posto de saúde, vai levar meses, se é que vão aparecer. Acabei tendo uma visão, né? Porque a gente sempre, quando a gente vai falar sobre HPV, a gente sempre vai ter um tabu, né? A gente sempre vai ter um medo de falar sobre a doença. Verdade. Independente, com seus pais, ou principalmente se a pessoa é de uma igreja. Então, acho que sempre que a gente vai falar sobre HPV, a gente sempre tem esse tabu. E quando a gente vai acabar indo no médico, vai estar um câncer já avançado, né? Então, como vocês dariam uma dica assim, para as pessoas que têm esse medo de falar, eu tenho HPV, e também evitar que as outras pessoas que têm relação com você acabem pegando esse HPV? Você tocou num ponto importante, esse que a gente tem conversado muito, com os líderes religiosos, né? A gente precisa entender que o HPV é uma questão de saúde pública. Ninguém está discutindo sexo. Não é uma vacina para sexo. Não é uma vacina para infecção. É uma vacina para câncer. Então, não interessa que religião você seja, que líder... Então, é importante entender, fazer os líderes religiosos de cada região participar dessas discussões também. Eles entenderem que a palavra deles, muitas vezes, nessas questões de tabu em relação à vida sexual, à religiosidade, à tua igreja, é isso mesmo, você tem razão. Esse é um dos grandes desafios que a gente precisa enfrentar. Trazer os líderes religiosos para entender a importância do vírus, trazer a importância da prevenção do câncer. E não se trata, como você falou, de algo que seja... Desmistificar que não é promiscuidade, né? Porque você pode optar por casar com uma pessoa e essa pessoa, se não foi vacinada, já vir com HPV. Né? Então, assim, a gente tem que vacinar, porque mesmo que vai ser aquele pode estar com a doença. Né? É isso aí. Acho que nós vamos ter que terminar aqui. Na verdade, a gente tem que terminar, né? Vontade a gente não tem, viu? A gente, por nós, né? A gente ficaria aqui a tarde toda com vocês, mas a gente sabe que tem toda uma programação também, né? De atividades. Mas eu quero... eu queria, em nosso nome aqui, agradecer a Sandra, a Valquíria, o Mário, aqui, a acolhida aqui que agradecer nós tivemos aos adolescentes que arrumaram tudo aqui, que a gente sabe. O Grêmio, a gente quer agradecer. Agradecer o Lado a Lado. Obrigado, Denise, Marcela, Ana. Obrigado, Aninha. Eu não sei vocês, mas eu adorei aqui. Eu adorei também. Quem gostou muito da atividade? Quem gostou muito da atividade? Isso. Quem gostou médio? Olha, então vamos fazer uma coisa agora. Primeiro, antes da gente encerrar, eu quero convidar aqui para ficar pertinho de mim algumas pessoas que ajudaram a organizar isso aqui enquanto vocês estavam em sala de aula. Né? Então, eu quero chamar a Maria Fernanda, a Tauane, a Carol, a Evelyn, a Gabriele Magalhães, a Gabriele Duarte, a Micaele, Beatriz, a Hilary, Kevin, Júlia
e a Laís. Então, assim, quero uma salva de palmas para eles. Eu estou fazendo esse agradecimento porque a gente estava aqui na montagem e eles estavam aqui, arrumaram as cadeiras, limparam, me ajudaram aqui. Então, assim, é importante, né, todo mundo contribuir para que a gente pudesse ter esse momento bacana, né? Então, eu quero mais uma salva de palmas. E aí, para eles, eu vou dar um mimo, né? Não tenho esse para todos, mas eles vão ganhar uma camiseta igual essa que eu estou usando, que é da campanha do câncer por HPV. E para vocês que participaram hoje, a gente também trouxe um mimo. Ninguém vai sair sem nada. E aí, mas eu só peço... E eu só peço que vocês permaneçam nos lugares e a gente vai passar o presente, tá bom? Dentro dele tem um folheto com informações sobre o que a gente falou hoje, inclusive sobre o HPV, tá bom? Obrigada, viu? Vamos fazer o selfie primeiro aqui. Olha, vira todos para cá. Olha lá, quem tá aqui entra... É isso, aí vem sim. Estão todos aí? 1, 2 e... Aê, boa!